Olá, como é bom, né, a gente poder saber que num tempo como esse de dificuldade a gente pode contar com outras pessoas, com os nossos irmãos em Cristo para poder juntos alimentarmos a nossa fé. E nessa série de mensagens que a gente tem assistido aqui sobre a cura para um mundo doente, hoje a gente vai estar ouvindo um pouco sobre a questão da ansiedade, de como cuidar das nossas emoções nesses tempos tão difíceis, né? E eu quero começar esse momento aqui compartilhando com você uma canção que fala sobre isso. Na verdade, essa música eu compus pensando no texto em que Davi fala para sua própria alma, né? Ei, alma, se acalma, confia em Deus, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A certeza de que o nosso Deus jamais nos deixará, de que o nosso Deus jamais perdeu o controle da situação. Essa situação não pegou Deus desprevenido, né? Então eu quero, antes de você ouvir uma palavra, uma orientação muito bem dada pela Marina, pela psicóloga Marina Lino, eu quero aqui te convidar a adorar a Deus através dessa canção que você não conhece, mas eu vou colocar a letra aqui e eu espero realmente que essa canção possa ser uma oração que te ajude a descansar no Senhor, a confiar e a acreditar que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ei, alma, porque você não se acalma, não se prenda nesse trauma, traz à tua memória todas as histórias que esperança podem dar. Não para, não se perca nos teus passos, corre em direção aos braços do teu pai, do teu amigo, o abrigo onde podes descansar. Lembra que a noite é passageira, cedo ou tarde a alegria vem cantando em ti. Amanheceu e mais uma vez veio a misericórdia, graça que nos acorda toda manhã. A esperança e um bom futuro nas mãos do Criador de tudo. Então, alma, se acalma, confia em Deus. Bom é o Senhor para os que esperam nele, bom é aguardar pela sua salvação. Bom é o Senhor para os que esperam nele, bom é aguardar pela sua salvação. Amanheceu e mais uma vez saiu a misericórdia, graça que nos acorda toda manhã. A esperança e um bom futuro nas mãos do Criador. Então, alma, se acalma, confia, descansa em Deus. Que eu e você possamos realmente confiar, descansar no nosso Deus. Boa noite, meu nome é Marina, eu sou psicóloga e eu fui convidada pelo pastor Livingston para falar sobre como cultivar o bem-estar emocional nesse tempo de pandemia, que tem afetado todos nós, em maior ou menor grau, dependendo de como é a situação de cada um, mas tem afetado. Você pode ligar na TV, você pode abrir a internet, você pode abrir uma rede social
e que vai ter com certeza alguma notícia falando sobre. Então, a gente começa a pensar, e aí, o que vai acontecer? Como é que vai ser? E gera uma sensação de falta de controle, porque a gente não tem muito o que fazer. A gente não tem como criar políticas públicas, a gente não tem como criar leis, a gente não tem como ajudar microempreendedores diretamente em questão de vou fornecer subsídio financeiro, a gente não tem. O que a gente podia fazer, a gente já fez, a gente já votou. Mas, além disso, a gente não tem o que fazer. Como é que o impacto disso fica na gente, nas nossas emoções? Né? Porque a gente tem uma série de emoções, elas não surgem do nada, elas surgem com base em pensamento. Eu não fico feliz porque eu tô feliz, eu fico feliz porque eu vi alguma coisa que eu gostei muito, alguém que eu amo muito, e eu não fico triste porque eu fico triste porque, poxa, aconteceu uma coisa muito chata, eu não gostei disso, eu fiquei triste, fiquei para baixo. Então sempre tem um pensamento subjacente a uma emoção. Então, pensando na questão da pandemia, quais são as emoções que vão surgindo? Citando algumas, a gente pode dizer angústia, a gente pode dizer medo, a gente pode dizer ansiedade. Quem não ficou ansioso? Quem não se percebeu estranho nesse momento? Quem não falou, nossa, tá sendo muito difícil ficar em casa, tá sendo muito difícil não ver as pessoas que eu amo, tá sendo muito difícil não poder sair, comer fora, no restaurante, lanchar, no shopping. Quem não sentiu em algum momento essa dificuldade? Né? Então, todos nós estamos sofrendo, estamos tendo consequências em relação ao estado atual do nosso país, do nosso mundo, né? Do planeta, que é a pandemia. E que a gente não tem, além de se prevenir, além de evitar o contato, a gente não tem muito o que fazer. Então, o que eu posso fazer para ajudar isso? Porque a gente fica em casa, nossa rotina muda, a gente estava acostumado com uma rotina diferente, a rotina dos que estão à nossa volta também muda. E nossa, eu sou mãe, eu trabalho, eu tenho filho, o filho não está na escola, eu tenho que ajudar o filho a estudar, eu tenho que fazer isso. Como a gente lida com tudo isso? Como a gente lida com a gente não poder ver as pessoas com que a gente gosta, de ir para culto, ter que ficar em casa? Como trabalhar esse sofrimento que isso gera, né? Mas primeiro, como a gente percebe ele, esse sofrimento? Vamos focar na ansiedade. A ansiedade tem por sentimento, por trás, né, o medo. Então, eu tenho medo de perder a hora para ir trabalhar, eu tenho medo de perder alguém que eu amo muito, eu tenho medo de não conseguir emprego, eu tenho medo de não conseguir pagar conta. Então, por trás da ansiedade, o sentimento primordial é o medo. E o que a ansiedade é? É uma sensação prolongada, é uma experiência duradoura que o medo desencadeia muitas vezes. Então, a gente sente nesse momento, onde há uma preocupação que gera um medo constante de uma série de coisas. Como o nosso corpo reage a isso? Como as nossas relações sociais estão sendo impactadas por conta disso, né? Então, antes de entender como a gente pode trabalhar isso, é importante a gente entender como ela funciona na gente, a ansiedade, que é o que eu quero focar mais aqui com vocês hoje. A ansiedade, ela tem reações em várias partes do corpo. A gente tem reações físicas, nossa respiração fica ofegante, nosso coração acelera, às vezes tem dor no peito, a gente fica meio tremelicando, a boca fica seca, às vezes a gente fica suando. Então, quando a gente fica ansioso, tem uma série de reações. Às vezes dá dor de barriga, né? Mas além dessas reações físicas, a gente tem reações cognitivas. A gente fica com menos atenção, a gente fica com memória mais afetada, nossa memória não é tão legal. A gente também tem sintomas comportamentais, a gente fica andando de um lado para o outro o tempo todo, a gente não consegue ficar parado, né? Aí pode também falar sobre sintomas emocionais, a gente fica irritado com mais facilidade, tudo que alguém fala já te irrita muito fácil, você reage mais por conta disso, porque você está super irritável, né? Então, olha quanta coisa a ansiedade
afetar? Se ela afeta tudo isso e a gente está numa situação onde a nossa ansiedade aumenta, nosso medo, nossa preocupação aumenta, como é que está sendo a nossa reação com as outras pessoas, com a gente mesmo? O que fazer para ajudar nessa situação? Porque a ansiedade ela não vai sumir, ela é uma emoção importante. Não existe questão de emoção ruim, emoção boa, não. Todas as emoções nos dizem algo e é importante a gente prestar atenção no que elas dizem pra gente, né? Pra gente conseguir trabalhar nelas, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, como eu reagir com isso? O que eu vou fazer com isso? Né? Como eu vou conseguir identificar? Como eu vou conseguir trabalhar? Por que eu estou sentindo isso? Não quero sentir isso. É importante frisar que ela não vai embora. A ansiedade ela não vai acabar. Ela faz parte. Ela é importante pra gente. Se a gente pensar, né, em termos de, por exemplo, vamos pensar numa viagem. Se eu não tiver um pouco de ansiedade, às vezes eu não vou checar minha mala uma última vez e ver que está faltando um item importante. Então, a ansiedade ela pode nos ajudar. O problema é quando ela está exagerada. Quando eu começo a catastrofizar. O que é catastrofizar? Eu tenho medo de alguma coisa, uma preocupação de alguma coisa. Vamos usar o exemplo da viagem. Eu penso, eu tô ansiosa com a viagem, mas eu não imagino que eu vou esquecer a escova de dente. Eu imagino que eu vou esquecer minha identidade, eu vou chegar no aeroporto, se for de avião ou de ônibus, e eu não vou conseguir embarcar, e eu não conseguindo embarcar, eu vou perder o voo, e eu não vou ter como pagar o outro voo, vai ser muito caro. Eu penso no pior cenário possível. Quando a gente é ansioso, a gente está no estado de ansiedade, a gente pensa no pior cenário possível. A gente não pensa no cenário que é mais provável, a gente não pensa no que é mais razoável de acontecer. A gente pensa no pior desfecho. Não pensa, cara, eu vou esquecer a escova de dente, eu vou na farmácia, eu compro, tá beleza, chato, né? Gastar dinheiro com isso, não gosto, mas tá beleza. Não, a gente pensa no pior que pode acontecer. Imagina agora então uma pandemia, a gente em casa, ansioso e pensando no pior que pode acontecer. E junta isso com pessoas em grupo de risco, pessoas trabalhando na área de saúde, pessoas trabalhando em essenciais. Como fica, gente? Como a gente se sente? Como a gente reage? Será que a gente vai ficar legal? Ou será que a gente vai ficar abalado? Porque é interessante, eu posso ficar muito bem em casa, em isolamento social, se eu tô cansado, tô de férias, fica um final de semana em casa sem ver ninguém. Mas eu sou sendo obrigada a ficar, impulsionada a ficar para uma questão de prevenção de saúde, como isso me afeta? Se você fica um mês em casa, e aí, como vai afetar? Como vai ficar o meu emocional se eu não sei quando é que vai acabar, eu não sei como é que vai ser? Falam da curva, e que curva? Como é que vai ser amanhã? E o que eu vou comer? Como eu vou pagar minha conta? Então, coloca tudo isso no potinho e ele vai estar cheio. E como trabalhar com esse potinho cheio? O que fazer com esse potinho? Como eu falei, a ansiedade não vai sumir. Ela vai continuar. Mas tem formas da gente lidar, tem formas da gente se portar nesse tempo difícil e que ajude a gente a viver da melhor forma possível. Então, e isso é uma coisa que provavelmente todos nós já ouvimos na televisão, em alguma reportagem, alguma coisa, só que a gente pensa, poxa, isso aí vai fazer, isso aí vai resolver. Sim, algumas coisas que podem parecer muito bobas, mas são importantes na questão do manejo da ansiedade. Por exemplo, a gente se sente muito ansioso quando a gente sente que a gente não tem o controle. Então, a gente fazer uma rotina mínima é super importante para a gente restaurar essa sensação de controle. Ter uma hora de dormir, ter uma hora de acordar, ter a hora das horas das refeições. Quem tem criança, quem faz home office, tem que ter hora de estudar, tem que ter hora de trabalhar. Já você manter uma rotina mínima, não uma rotina rígida, porque nesse tempo é importante que não tenha nada rígido, nada que é isso, pronto, acabou. A flexibilidade é bastante importante, porque senão a gente não consegue fazer uma coisa, a gente se frustra tanto que a ansiedade que já estava grande aumenta mais ainda. Então é importante a gente manter aquela flexibilidade, mas mantendo aquela rotina
mínima. Uma coisa que é muito importante também, a gente manter nossas relações sociais. Conversa com aquela pessoa que você não conversa há muito tempo. Liga para aquela pessoa que você sente saudade. Vai fazer videochamada com família. Vai tentar restaurar contato com pessoas que você não vê há muito tempo. É importante a gente manter. A sensação de isolamento diminui. Então, sintomas que podem gerar até uma depressão por conta do isolamento social, é um dos sintomas, né, que pode gerar uma depressão, vão ser diminuídas. Eu vou me sentir pertencente e eu vou perceber que tá todo mundo igual, tá todo mundo sofrendo. Eu não sou a única que está sofrendo. Então é importante a gente manter a nossa rede de apoio, a nossa rede social, conversar com as pessoas quando acontecem eventos, lives da igreja, perguntar como é que tá, se interessar por a pessoa. Eu sei que essa pessoa é sozinha, vamos mandar uma mensagem, vamos perguntar, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Para quem não é grupo de risco, tentar ajudar pessoas que precisam também, a gente desenvolver a empatia, desenvolver o amor ao próximo. É importante porque, além de ajudar o outro, nos ajuda também a gente não se sentir tão isolado, né? A gente pode falar em outras coisas também, por exemplo, expressar sentimentos. Porque como a gente é educado a não poder dizer que a gente não pode sentir, que se você falar que você tá chateado, que você tá triste, que você tá entediado, é ruim. É importante a gente compartilhar os nossos sentimentos. Porque quando a gente compartilha, a gente está acessando eles, a gente está se percebendo. Quando eu me fecho em mim, eu não percebo, você não percebe, eu não sei o que está acontecendo, eu sei que está ruim, mas e aí? Não sei. Então, vamos compartilhar os nossos sentimentos com as pessoas que a gente confia, que a gente ama. Vamos tentar sempre entrar em contato com pessoas, as relações sociais são importantes, né? A rotina básica, uma coisa também que é muito, muito importante e tem muita gente que faz é evitar ver notícia o tempo todo. Se você ligar no repórter, o dia inteiro vai passar notícia. Escolhe um. Eu vou ver o jornal hoje. Então vê o jornal hoje, não vê os outros. Porque além de estar uma situação difícil, as notícias, geralmente elas selecionam o que vão ser transmitido pra gente. E transmite, às vezes, as coisas que não estão legais. Então essa sensação de impotência, de falta de controle e de desespero e angústia aumenta quando eu vejo o tempo todo. Se afasta um pouquinho. Se gosta de ler, não de ver notícia na TV, escolhe um site de confiança para pesquisar, para saber uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias. A coisa mais importante a gente já sabe que tem que ficar em casa, já sabe que tem que lavar as mãos, usar álcool em gel. Se estiver doente com sintomas, evita sair de casa. O mais importante a gente já sabe. A gente já sabe como agir de forma geral. Então, ficar sendo consumido o tempo todo essas notícias vai te trazer mais preocupação, vai te trazer mais angústia. Não vai ajudar, né? E entender que não é motivo de vergonha não tá legal, não é motivo de vergonha se sentir mal com essa situação, que não é motivo de vergonha estar mais ansioso. Porque é esperado. É esperado que as pessoas se sintam mais ansiosas, é esperado que as pessoas se sintam desconfortáveis. E tá tudo bem. Não é uma situação eterna, é passageira. E aprender a lidar com as frustrações do dia a dia é importante pra gente. É importante a gente saber que a gente não tem o controle de tudo. E aprender a manejar com isso. Eu tô me sentindo muito cansado, com falta de sono. Também é um sintoma da ansiedade. Então, por isso a rotina, tem uma hora para dormir. Crie uma rotina de desligar de noite. Por exemplo, telas, celular, televisão, enganam o cérebro. Então, eu quero dormir às 11, então a partir das 10h20, 10h30, desliga tudo. Faz uma rotina para dormir e vai dormir. Porque isso vai te ajudar a desligar, mostrar para o seu cérebro, estou indo dormir. Porque a preocupação e a ansiedade fazem o nosso cérebro rodar o tempo todo. Ele fica ligado o tempo todo. E a gente, quando dorme, não descansa, não se sente bem no dia seguinte,
continua mais preocupado e essa preocupação aumenta a ansiedade, que aumenta os sintomas físicos, cognitivos, comportamentais, e isso vai gerando uma situação onde eu me sinto totalmente fora de controle e me sinto muito mal. E eu vou ser agressiva com pessoas que convivem comigo, eu vou irritar pessoas que convivem comigo, eu não vou me sentir bem comigo mesma. Então é importante a gente ter um mínimo de cuidado na nossa saúde emocional para que a gente consiga ir levando essa quarentena, essa pandemia de uma forma mais saudável possível. Porque vai trazer medo, vai ter angústia. Use o suporte que vocês têm, use o suporte emocional que vocês têm, o suporte social que vocês têm, compartilha. Se você não se sente confortável em compartilhar com todo mundo, escolhe aquela pessoa que você gosta, que você confia e que pode te ajudar. Não se isola dentro de casa. Tenta fazer coisas que te agradam também, mas sem encher a sua agenda. Eu tô em casa, então eu posso fazer um monte de coisa. Eu posso arrumar toda a minha casa, eu posso arrumar todo o meu armário, eu posso rever minha vida inteira. Não, isso não vai te ajudar a longo prazo. Isso vai te trazer mais frustração, porque você não vai conseguir terminar tudo, porque é difícil nesse momento. E você vai falar, cara, eu não consigo, olha, eu não consigo ficar em casa, tá difícil. Então, coloca pequenos objetivos no seu dia. Uma coisa importante para você fazer, uma coisa que não é tão importante, mas seria legal você fazer. Coloca coisas que te agradam, mas não tenta fazer tudo. Não tenta, eu tenho que fazer coisas desde que eu acordo até a hora que eu durmo. Porque isso não vai te ajudar. O nosso corpo precisa de dormir, precisa de descansar, precisa de um tempo onde ele vai se restaurar. A gente precisa comer bem, a gente precisa beber água, porque tudo isso é fundamental. Fazer exercício, aproveitando, olha a oportunidade, as formas como a gente estamos descobrindo de se relacionar uns com os outros. Quantas lives estão acontecendo? Aqui mesmo tem lives com exercícios. Como isso é importante para estimular o cérebro, trazer hormônios do prazer para a gente, de felicidade, de contentamento, e para regular sono, regular humor. Então, nós somos seres que vivemos num contexto e que tudo que acontece impacta na gente. Entender, então, esse impacto, aceitar que ele existe, não tentar lutar contra, tipo, eu não posso ficar ansioso, não posso ficar ansioso, não posso ficar ansioso, só gera mais angústia, mais preocupação, mais ansiedade. É aceitar que é difícil, aceitar que esse momento a gente não tem muito controle, a gente não tem muito o que fazer, e tá tudo bem a gente não ter, porque na realidade a gente não tem mesmo de muita coisa na nossa vida, né? A gente tem controle de pequenas coisas. Eu posso controlar o que eu vou comer, mas eu não posso controlar se o motorista do ônibus vai resolver parar e conversar com alguém e atrasar e vai me atrasar no meu trabalho. Eu não tenho como controlar tudo. Então, entender que a gente não controla tudo, que a gente é suscetível a uma série de fatores e isso pode afetar o nosso humor e afeta o nosso humor, e entender como a gente manejar essas emoções, essa situação difícil, que é importante. Porque se você souber lidar nessa pandemia, você vai saber lidar numa situação que talvez não seja tão difícil, tão complicada como essa, né? Entender e ter tolerância à incerteza, que a gente tá aí. A gente não sabe muita coisa, né? A gente tem que confiar, né? Então, tem como você ser produtivo, mas sem exagerar muito, sem achar que você vai ser uma fábrica quando tá em quarentena. Conversar com as pessoas, compartilhe sentimentos, não fique guardando coisas. Compartilhe, use sua rede social. Sua rede social, não seu WhatsApp, só o Facebook, a rede que você construiu de pessoas que são importantes para você, a sua família. Não dá para se ver? Legal, pega um vídeo pelo WhatsApp. Não se envergonhe dos sentimentos, exprima esses sentimentos. E tenta manter aquela rotina e sem ver muita TV. A realidade é que é tudo muito incerto. A gente nunca viveu o que está acontecendo, a gente não sabe o que vai acontecer e a gente não tem como prever isso.
Então o importante é a gente sempre se manter o mais realista possível, o que é mais provável de acontecer. Não pensar no pior, não pensar no pior cenário possível, porque a gente não sabe. E se eu não sei, eu me preocupar com coisas que eu não tenho controle me gera angústia, mas eu não tenho solução. O interessante é nos focarmos em coisas em problemas, em preocupações que a gente tem como solucionar. Tem como a gente fazer alguma coisa. Eu tenho como me preocupar com o que eu vou jantar ou com o que eu vou vestir. Mas eu não tenho como resolver a fome mundial. É uma preocupação que, infelizmente, eu não tenho como resolver toda a fome mundial. Então, é uma preocupação que vai me gerar tanta angústia, tanto sofrimento, e eu não tenho como trabalhar em cima disso. Eu posso pensar, é uma questão que me traz preocupação, então eu vou ajudar, vou colaborar com alguém que trabalhe com isso, com ONGs que trabalhem com isso, mas solucionar tudo, a gente não tem esse poder. Foge das nossas mãos. A gente não tem como controlar pessoas e nós não temos como controlar situações. Então entender que essa é a nossa limitação e que tá tudo bem a gente não ter o controle de tudo é fundamental. Fiquem atentos a como vocês estão se sentindo, a como vocês estão se relacionando com o outro, se vocês estão sendo justos com os outros por conta do isolamento, se você não está sendo agressivo, se você não está sendo implicando, se está sendo justo. É uma situação que é difícil para todo mundo. Não se isole, não procure se resolver tudo sozinho, não procure achar que você é capaz de fazer tudo sozinho. É difícil. Use as ferramentas que você tem. Utilize das ferramentas que você tem. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês. A gente tenta sempre evitar falar em linguagens da área acadêmica para ficar bem acessível. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso algo tenha ficado confuso, é só vocês, eu não sei em qual rede social isso aqui vai estar sendo postada, mas você comenta que eu vou estar procurando responder a dúvida, caso algo não tenha ficado claro. E é importante se manter que a gente está junto nessa. Nós não estamos sozinhos. Vamos, mesmo tem esse trabalho que estão fazendo, né? Nós estamos separados, mas estamos juntos. E isso é verdade, a gente está separado, mas a gente está junto, né? Aqui é uma igreja, então vocês têm o apoio de vocês, usem isso. Não deixa isso, não é importante, eu não quero falar, eu não quero demonstrar fraqueza. Fraqueza não é demonstrar sentimento, sabe? Então, fiquem atentos aos sintomas que vocês estão tendo de emoções, de coisas que estão te perturbando. Compartilha, porque quando a gente conversa com o outro, a gente esclarece nossos pensamentos, eles ficam mais claros. E caso estejam passando por situações muito difíceis, procurem alguém que pode ajudar vocês, que pode orientar vocês. Porque nós estamos juntos nessa. E é esse momento da gente perceber que quando nós temos o outro para nos ajudar e nos apoiar, nós ficamos mais fortes. Tá ok? Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam em segurança e em casa. Um beijo enorme para vocês e muito obrigada pela oportunidade de estar falando e conversando um pouquinho. Tá ok? Não tenhas sobre ti só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho.
aprenda, Senhor, a colocar diante de Ti todas as nossas ansiedades, Deus. E que a gente creia, como a Tua palavra diz, que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado por essa certeza, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe tua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família e coloca diante dele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Deus te abençoe.